Olá! Você sabia que dezenas de prêmios institucionais são entregues aqui na Câmara para reconhecer a atuação de pessoas ou instituições de São Paulo? No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre eles e a importância de reconhecer as boas ações praticadas aqui na cidade. Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. Hoje recebemos Raul Júlio, supervisor da equipe de eventos, e Jonas Gomes, chefe do cerimonial, ambos da Câmara Municipal de São Paulo. A parceria de trabalho deles resulta na realização dos prêmios institucionais e das cerimônias de entrega. Sejam muito bem-vindos, cumprimentar aqui o Jonas, cumprimentar o Raul. Sempre é um privilégio ter vocês aqui. Muito obrigado, o privilégio é nosso de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui no Legislativo do Futuro. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, poder falar dos prêmios institucionais. Tá certo. Começar com você, Raul, porque é importante a gente saber, né, da importância. A gente sabe que existem os prêmios institucionais na Câmara Municipal. E qual é a importância desses prêmios? Para os homenageados, que são aquelas pessoas que se destacaram em algum segmento da sociedade por trazer uma contribuição que tem um impacto para toda a sociedade, né? A gente entende que esse homenageado alcança um reconhecimento de valor aqui quando os vereadores, né, a Câmara Municipal, que representa todo esse coletivo, toda a sociedade paulistana, está ali em público reconhecendo aquele valor daquele cidadão, daquela instituição que está recebendo aquela honraria, né? Essa cerimônia de entrega é sempre realizada em sessão solene e tem que ter também a presença do presidente da sessão, que é um vereador, indicado pelo presidente da Câmara. Então, ele está ali na cerimônia representando a Câmara como um todo. E transferir esse objeto das mãos da autoridade para o homenageado marca ali para o público, para a população paulistana, com um ato simbólico, aquele valor, né? E é muito importante a gente saber, né, que por trás de todas essas ações, claro que existe todo um trabalho de pesquisa, né, para um reconhecimento, para essa premiação. Então, eu queria saber, por exemplo, o significado e a história por trás de cada uma dessas honrarias, né? Como é criado um prêmio institucional para que o nosso telespectador possa entender. E como é escolhido também o nome desse prêmio institucional. E o Jonas fica à vontade também para participar, Jonas. Sobre o processo de criação do prêmio, é importante dizer o seguinte: a Câmara e os vereadores, eles têm alguns instrumentos diferentes para homenagear o cidadão e para homenagear diferentes instituições. O prêmio institucional é uma dessas ferramentas através do qual o vereador, o parlamentar, ele cria um mecanismo perene de homenagem a um certo segmento da sociedade. Então, esse prêmio, para escolher um nome, o mandatário, o vereador, que tem a interface com a população, ele vai lá colher da população quem é o patrono representativo daquela classe ou daquele grupo, e ele, no projeto de resolução que vai criar o prêmio, ele já sugere um nome para esse prêmio que pode ser ratificado ou não pelo plenário. Então, o processo de criação do prêmio é um processo de elaboração legislativa que passa pela redação da resolução. Não sei se o Raul quiser complementar, né, Raul? Sim, e é importante destacar que esse autor do projeto, ele teve que imaginar essa premiação, escolher um segmento que ele vê essa necessidade de um reconhecimento, mas ele também, a partir desse momento, tem que convencer os seus pares e é quando, então, as comissões também avaliam, dão seus pareceres, e o plenário é que vai validar aquilo, tornando esse prêmio um reconhecimento de toda a instituição, por isso um prêmio institucional, né? Então, o autor, ele ajuda a gerar a criança e fica para a Câmara, né, perene, como o Jonas falou. E o trabalho do Raul, claro, que é um trabalho que tem toda essa questão, né, de pesquisar, de saber, tudo, e tem também a questão do Jonas, que é a questão da cerimônia, porque a coroação de tudo isso é você fazer a cerimônia naquele momento
onde aí sim, né, chama a atenção da população, muitas vezes a cerimônia na maioria das vezes, aberta para o público, né? Sim. Tem também externas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é uma parceria que precisa existir para que, né, o todo seja completo e que seja efetivamente uma grande homenagem para aquela pessoa ou para aquela instituição escolhida, né? Sim, esse semestre a gente teve experiências que a gente vai, se tiver a oportunidade de falar aqui, que mostram que quando o cerimonial e eventos trabalham em conjunto desde o começo do planejamento, o potencial é multiplicado. Porque a gente, tendo a visão que do ponto de vista da autoridade, que acaba sendo o foco mais do cerimonial, do processo de escolha dos homenageados, que é algo que a minha equipe trabalha mais de perto, e quando a gente junta esses elementos, a gente consegue fazer um evento que seja mais significativo para aquela comunidade, que ressoe melhor para quem criou o prêmio e para os vereadores que estão envolvidos ali presidindo a sessão. Então, eu diria mais, né, do que uma parceria, as duas equipes trabalhando junto, né, o eventos como se fosse aí uma unidade do cerimonial, para que isso possa acontecer mesmo, porque não dá para pensar essas etapas sem uma conexão simbólica, lógica, bem planejada, né? Na verdade, é difícil você separar onde começa o trabalho. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto. Então, a definição do local, quais pessoas vão compor ali aquela mesa. É claro que, institucionalmente, cada equipe tem as suas prerrogativas, mas é um trabalho que a gente faz em conjunto, pensando na imagem da instituição e na melhor premiação possível, como a gente vai prestigiar aqueles homenageados e efetivar essa resolução que foi aprovada pelo plenário. E é importante lembrar que eles contam com equipes, né? A equipe do cerimonial, né? A equipe que prepara, que faz todo o trabalho. Então, é um trabalho de equipe que é, como vocês estão dizendo, bem conjugado, né? Um efetivamente sempre depende do outro. E eu queria saber uma questão interessante, porque a gente sabe que quando um vereador, ele indica, por exemplo, um título de cidadão paulistano, ele indica uma determinada pessoa para fornecer, para dar aquele título de cidadão paulistano. Mas os outros vereadores também opinam, né? Sim. Também é feito lá entre os vereadores, não aprovamos, não aprovamos. E é assim que funciona, pelo menos pelo que a gente percebe aqui, né? Isso, acho que é interessante dizer o seguinte, você tem, por um lado, os prêmios institucionais, que são, eles criam uma vida por si mesmos, digamos assim, né? Uma vez que o vereador ele aprova um prêmio institucional, ele aprova nesse prêmio também um mecanismo pelo qual os homenageados vão ser selecionados a cada edição desse prêmio e como que isso vai ser decidido, né? Vai ser uma indicação, vai ser uma comissão que recebe inscrições. Isso o Raul pode esclarecer um pouquinho para a gente. Sim, até para daqui a pouco a gente conseguir diferenciar dos outros tipos de reconhecimento que são os títulos de cidadão paulistano. Mas falando dos prêmios institucionais, quer dizer, quando alguém observa a cerimônia, dá para confundir o termo prêmio com aquela honraria. Exatamente. E dá para confundir também prêmio com a noite do evento. Mas, para quem está planejando, organizando o evento, é um processo de meses, porque envolve, por exemplo, pensar a divulgação daquilo, o engajamento daquela comunidade, né? Receber inscrições, organizar reunião com a comissão julgadora ou a comissão indicadora para decidir a escolha dos homenageados e, finalmente, ter a sessão solene. Só que tudo isso que eu estou falando aqui é apenas uma edição do prêmio. O prêmio ele ganha num nível mais abstrato o sentido de ser essa forma reiterada de reconhecer que ganha um acúmulo nesse ano a ano. Então, como o senhor disse, a questão de escolher o patrono, né, é o que traz uma credibilidade, a forma como é escolhido também os homenageados e o nível dos homenageados também vai trazendo uma credibilidade e um envolvimento daquela comunidade, né? E aí é o vereador que está ali no dia a dia com os paulistanos, com os cidadãos, que vai conseguir traduzir isso numa resolução, criar um prêmio, e isso é que vai garantir
um prêmio que vai durar por muitos anos, né? Sem dúvida. É a participação dos vereadores, né, Jonas? Tanto na questão das honrarias, como também dos prêmios institucionais, né? Isso. E eu acho que uma coisa que é interessante de mostrar dessa diferenciação é que, no caso dos prêmios institucionais, o papel do autor, ele é um papel da pessoa que idealiza essa premiação, mas não necessariamente ele vai presidir a sessão solene de entrega. Por exemplo, pode ser que um vereador crie um prêmio e outro vereador seja o presidente. Pode ser que ele crie o prêmio, mas ele não indicou os homenageados. Ele criou o prêmio e ele criou uma comissão que indica os homenageados. É diferente, por exemplo, de uma salva de prata, de um título de cidadão, em que o próprio vereador indica aquela pessoa e isso é referendado pelo plenário. Essa é uma diferença importante, né, para você trazer efetivamente. Porque a questão dos prêmios institucionais, a gente sabe, são muitos aqui, inclusive nós vamos falar deles, né? Eu estou vendo aqui que só em 2024 foram 21 prêmios institucionais. Então nós vamos falar um pouquinho ainda sobre eles, com certeza, mas eu peço a vocês só um tempinho, porque nós estamos chegando no final do primeiro bloco, mas aí nós vamos voltar a esse assunto para esclarecer para você, que é nosso telespectador, a importância desses reconhecimentos. Tanto nas questões dos vereadores, na questão das honrarias, mas também na questão dos prêmios institucionais. E esses prêmios homenageiam, por exemplo, prêmio Sabotagem, vou dar um exemplo aqui, homenageiam pessoas que fizeram parte, pessoas importantes das comunidades e da própria sociedade paulistana. Então, tudo isso é importante você ficar aí, porque a gente já vai voltar. Vamos para um rápido intervalo, a gente vai continuar essa conversa depois, para entender melhor também, né, sobre os prêmios institucionais da Câmara Municipal de São Paulo. Até já! Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje recebe Raul Júlio, supervisor da equipe de eventos, e Jonas Gomes, chefe do cerimonial, ambos da Câmara Municipal de São Paulo. E nós já falamos aqui no primeiro bloco a respeito das questões dos prêmios institucionais aqui da Câmara. E eu, só esse ano, 21, só no ano de 2024, 21 prêmios institucionais. Chamou muita atenção já no início do ano aquela questão do prêmio, né, para os heróis do Joelma, as pessoas que participaram efetivamente, depoimentos que marcaram a história, inclusive na própria mídia externa. Porque muita gente que, de repente, heróis que estavam lá, as pessoas não tinham ideia daquilo que tinha acontecido e, de repente, quando isso veio à tona, graças ao trabalho de vocês, né, a gente ficou sabendo de tanta coisa que a gente não imaginava. Então, Jonas, você, o Raul, fique à vontade para comentar, porque esse prêmio realmente marcou, né? Inclusive, tem um nome que foi dado especificamente a esse prêmio relacionado ao incêndio, à tragédia do Joelma, né? Exatamente, o Coronel Hélio Barbosa Caldas. Eu acho que esse é um caso bem emblemático que serve de gancho depois para a gente falar sobre essa visão dos prêmios institucionais como uma ferramenta de comunicação para a gente fazer chegar até a população coisas importantes da cidade, como um reconhecimento para esses heróis que trabalharam lá no incêndio do Joelma, né? Uma data, um acontecimento, né? Uma tragédia marcante na efeméride aí dos 50 anos. Isso. Foi realizado, teve todo um grupo de trabalho para discutir a realização desse evento, que foi uma conjugação de ações. A gente teve um seminário sobre a reformulação do Código de Obras, a gente teve exposições acontecendo aqui na casa. Então, foi uma série de ações para marcar os 50 anos do Joelma e também, principalmente, para homenagear os heróis que atuaram ali. Porque, no final das contas, acho que a nossa visão é que o prêmio institucional ele serve para ajudar, né, a população a se reconhecer, a entender os heróis que estão ali na população e destacar essas pessoas. Elas servem como um espelho para a sociedade.
Sem dúvida. E vocês também, né, Raul? Trabalharam muito nisso, né? Sim, e foi um evento muito marcante, porque a gente já vinha realizando há alguns anos o Prêmio Hélio Barbosa Caldas, e sempre eram 9 homenageados que se destacaram no ano anterior. Isso. Então, surgiu uma oportunidade, né? Essa comissão viu isso daí, de que essa efeméride, os 50 anos da tragédia, criava essa oportunidade de alinhar esses dois pensamentos. Quer dizer, já existia um prêmio que homenageava bombeiros todo ano. Então, por que não fazer uma edição especial que fosse trazer aqui os 11, né, que contribuíram nesse resgate, nesse salvamento lá em 74, e emocionou todos, né, tanto as autoridades, atraíram autoridades, né, de destaque para estar aqui, a própria corporação também, foi algo que só esse ano para acontecer mesmo, né, e a gente tem que continuar alerta para conseguir alerta e disposto, né, para conseguir aproveitar essas oportunidades de trazer o simbólico, né, de entrar em sincronia com o que está acontecendo na cidade, essa memória, né. E existe um engajamento também nessas premiações institucionais, que é muito importante a gente entrar aqui no mérito, e até para você entender bem, porque o exemplo, eu acho que o exemplo é tudo. Você tem, por exemplo, o prêmio Sabotagem, que eu me referi agora há pouco, você tem o prêmio Anastácia, né? Sim. De forró, que traz toda essa memória, com a Anastácia, inclusive, que é um ícone, não é? Do forró em nível nacional. Então, tudo isso, né, Jonas? Quer dizer, existe uma diversidade, e Raul também, de temas. E, de uma certa forma, quando eu me refiro ao engajamento, você traz aquela população que é fã, aquela população que acompanha o trabalho, os próprios que se inscrevem, né, na tentativa de conquistar o prêmio. Então, Sim. há um engajamento muito interessante, né? Sim, é interessante, nos prêmios culturais, por exemplo, no prêmio Sabotagem, você tem a participação de um público que a gente não observava aqui na Câmara. Você não observava a comunidade do hip hop, do grafite, do break aqui na casa. Então, é uma oportunidade de você aproximar esse segmento da população que gosta desses artistas e os próprios artistas do poder legislativo e de você mostrar para as pessoas que a Câmara ela tem essa função também de reconhecer as pessoas na sociedade, de destacar, de homenagear essas pessoas e aproveitar essa oportunidade para trazê-los próximos do dia a dia da cidade. Inclusive, acho que é importante a gente destacar, né, Raul, que a parceria com a Rede Câmara tem sido essencial em produzir material para esses prêmios. É até um agradecimento que a gente faz para toda a equipe da Rede tão empenhada em trazer um material, como foi o caso do Joelma, foi feito um documentário na ocasião desse prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas. E são, de fato, tem vários prêmios. A gente também tem o Parlamento Jovem, né? Parlamento Jovem. Sim, falando de Parlamento Jovem, eu acho que dá para trazer, inclusive, da pergunta, essa questão do impacto que vai além da cerimônia. Porque quando cada uma das escolas que remete às inscrições, só para ilustrar, a gente acabou de fechar inscrições para o Parlamento Jovem do Ensino Médio, está dando 99 inscrições. Então, quer dizer, são 99 escolas em que houve um projeto ali dentro daquela escola para engajar vários alunos, para dentro daquilo escolher um representante da escola. Então, quantos alunos estão envolvidos, quantos professores estão envolvidos nisso para pensar a Câmara, pensar no direito da cidade, né? Pensar nessa vida política, na democracia. Então, é bem interessante pensar também nesses outros impactos. Né? Com essa convicção de que esses alunos, com certeza, vão ter uma visão muito diferente do processo legislativo, né? Então, é o prêmio institucional com mais uma função, mais uma faceta, né? Que é, de fato, aproximar a população da Câmara, né? Então, por isso que ele integra, na nossa visão, uma comunicação institucional ampliada, porque ele aproxima a população do poder legislativo. Tem que ter o ensino médio também, o ensino fundamental também no Parlamento Jovem, né? Sim, o Parlamento Jovem do Ensino Fundamental, ele inclusive é mais antigo, tem mais edições, e depois de várias edições teve essa iniciativa de criar também do ensino médio, e é muito interessante que
conforme muda a faixa etária, mudam as possibilidades, muda o tipo de engajamento. É um desafio técnico também, né? Como que a gente consegue lidar com um nível de maturidade até desse aluno que às vezes traz pautas diferentes, pautas mais ousadas, né? E apesar da Câmara não acolher todos os inscritos, né? Porque acaba tendo uma seleção. Tem que ter uma seleção. Mas os 55 que vêm aqui, de cada um dos parlamentos jovens, ou seja, são 110, eles têm essa experiência ainda ampliada de estar aqui, sentar na mesma cadeira do vereador, usar o terminal eletrônico, entender na prática como funciona o painel. Então, eu tenho certeza que quando ele assistir um programa aqui da TV sobre algum fato que aconteceu na Câmara, ele vai conseguir ter ferramental para interpretar aquilo, para entender como cidadão o que está acontecendo aqui, né? Então, é muito gratificante poder fazer parte disso e poder trabalhar nisso, né? E é uma iniciativa, né, Jonas e Raul, que ela traz uma coisa que é fundamental hoje. Desde quando você ainda é adolescente ou mesmo no ensino fundamental, você começa a ter noção do que significa o poder legislativo de uma cidade, do que significa as leis que são votadas aqui, que muitas vezes mudam a vida das pessoas, e nós sempre falamos isso aqui nos nossos programas, né? Participe do processo legislativo da sua cidade, porque é cidadania. Então, isso que vocês fazem, eu acho que nessa questão do Parlamento Jovem é muito importante, porque entre eles existe o comentário. Eu fui vereador por um dia lá na Câmara Municipal, né? Eu fui o vereador do Parlamento Jovem. Oi, como é que foi isso? Isso foi legal, porque aconteceu isso, teve projetos que a gente defendeu. Então, veja onde vai. Porque toda aquela comunidade que está lá com esse determinado aluno, ela vai saber, também vai se interessar, né, Jonas, né, Raul? Com certeza, os pais... Nossa. Os professores que ajudaram na elaboração do projeto de lei que o aluno vai defender, tiveram que estudar um pouco sobre o processo legislativo. Então, isso engaja toda a comunidade e os feedbacks que a gente recebe, né, dos pais, dos alunos, é sempre muito gratificante. A equipe do Raul também faz as visitas institucionais das escolas. Então, acho que nesse aspecto, né, de você engajar a comunidade, são os pontos que a Câmara tem de proximidade com as escolas, que eu vejo que são os maiores, os parlamentos jovens do ensino médio fundamental e as visitas de escola também. Sim, eu estava pensando sobre isso hoje, que nós somos um tipo de burocracia de nível de rua, né? No sentido de que nós estamos em contato nessa interface com a população diretamente. Então, a gente tem que recebê-los bem, recebê-los como cidadão, conseguir comunicar bem para eles também, né? Pensar nos materiais para divulgar. Então, é um desafio bem grande e, ao mesmo tempo, dá uma energia, né, para todo mundo das nossas equipes, com certeza, de estar direto vendo esse impacto no cidadão desses projetos, né? Então, trabalhando a base, né? Trabalhando a base. Tem um prêmio também que a gente não pode deixar de falar, que é o mais antigo, desde 1998, que é o São Paulo Capital Mundial da Gastronomia. Que, aliás, esse prêmio, o que ele atraiu de mídia em relação a tudo que a Câmara Municipal, o que vocês fazem, na verdade, né? Porque deve dar um trabalho danado. Sim. Mas é um prêmio que já ultrapassou, quer dizer, aquilo que acontece somente aqui no Legislativo. A mídia, inclusive, sabe muitas vezes, inclusive chega a acompanhar. Esse também é um prêmio que merece ser destacado, né, Jonas, né, Raul? Com certeza. Esse é um prêmio para mídia especializada em gastronomia, né? Sem dúvida. Então, ele é um prêmio que engaja muito esse setor da gastronomia, das pessoas que têm um jornal voltado para a gastronomia. E é um dos prêmios mais antigos e é uma das amostras de que o prêmio é um processo perene, porque são 26 anos esse ano. Acho que está na 28ª. Aqui está na ficha desde 1998. 98 já. Já 28ª, quer dizer, os vereadores que participaram ali das primeiras edições, muitas vezes não estão mais aqui, mas eles deixaram um legado que a todos os anos
ele é repetido, né? Claro que isso não vai no automático. Os prêmios a gente também passa por um processo de reflexão, se eles continuam relevantes, né? Aquela matéria continua relevante para poder propor alterações, mas esse prêmio, com as alterações que ele sofreu, ele continua muito relevante, continua chamando a população para a Câmara para entender que sim, a Câmara tem uma comissão que trata do turismo, Isso. A Câmara tem comissões temáticas, por exemplo, que vão discutir dark kitchens e coisas que estão muito relacionadas ao dia a dia desse setor muito importante para a população paulistana. Inclusive, você falou na Comissão do Turismo, lazer e gastronomia, né? Exatamente. Que vai efetivamente ao encontro disso que é feito. E, sinceramente, eu quero parabenizar vocês, porque, sem dúvida nenhuma, as pessoas não têm muitas vezes ideia, quando existe uma solenidade, e o nosso Jonas aqui, como mestre de cerimônia, sabe o que eu vou dizer, o que acontece nos bastidores para que chegue, né, esse momento que é o momento do ápice ali da solenidade, onde vai existir a entrega do prêmio ou qualquer outro tipo de solenidade. Então, parabenizar vocês, porque é um trabalho de formiguinha, né? De pesquisa até você chegar efetivamente no final, onde é a entrega do prêmio, mas dá um trabalho, porque tem seleção, tem um monte de coisa que acontece, né, Raul, né, Jonas? Sim. Sim, e isso vai também virando um trabalho de formiguinha no tempo, porque são outras equipes que organizavam isso lá em 1998, que deixaram esse trabalho e a gente vai continuando e um tema desse que vai manter na relevância por causa dessa vocação da cidade de São Paulo para ter uma enorme relevância no cenário da gastronomia, vai dar certeza para a gente de que tem um potencial de perdurar, né, e continuar engajando. Só queria dar um exemplo dessa questão do prêmio que se adapta, porque a mídia especializada em gastronomia lá em 98 tinha certos meios de comunicação. Exatamente. E aqui, né, a gente está aqui no exemplo né, meios modernos da comunicação digital também. Então, foram criadas categorias para abarcar isso, né? Então, a gente falou aqui de papel do vereador. O papel do vereador também está lá na concepção do prêmio, mas também de ficar atento e propor alterações e adaptando, né, para o prêmio ter essa flexibilidade e essa adaptação para continuar abarcando os anseios da população, continuar fazendo sentido para aquele segmento, né? Com certeza, com certeza. De fato, quem vê a execução do prêmio, muitas vezes não enxerga não tem ideia do trabalho do prévio. Trabalho que deu, né? Isso, cada linha ali que o mestre de cerimônias lê foi discutido entre as duas equipes para ver se aquilo faz sentido, se está no espírito do prêmio. Então, quando tudo corre bem, é sempre uma alegria, né? São meses que culminam numa grande homenagem, numa noite em que você vê pessoas sendo reconhecidas por um trabalho de uma vida. E são pessoas que, com certeza, a relação dessas pessoas com o legislativo, a forma como elas pensam a Câmara, ela muda para sempre, tanto daquela pessoa quanto dos seus convidados. E isso, mais uma vez, aproxima a população e ajuda, né, mostra que esses prêmios também são uma ferramenta para melhorar, né, a participação cidadã e a democracia. Com certeza. Renovar aqui os parabéns, agradecer demais a participação de vocês. Agradecer ao Raul, agradecer ao Jonas. Né? Obrigado. Nós estamos aí no final do nosso programa, o Legislativo do Futuro de hoje está terminando. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou do tema de hoje. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.